Olá! Preparados para a live de hoje? O tema vai ser o jogo da vida. Será que a vida é um jogo? A vida é um jogo? Você sabe jogá-lo? Como que é a vida? Então hoje eu tenho um convidado especial, vou esperar ele se posicionar aí. Opa! Chegou. Ok. Nós vamos falar sobre a vida hoje. Olá, Nixon chegou. Oi, Sibeli. Seja bem-vindo. Opa, O pessoal está entrando. tudo bem, querida? O Instagram ainda está notificando. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, Que prazer estar aqui contigo. bom, prazer também estar aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigado, foi ótimo estar aqui com você hoje. Tudo bom. É sempre bom, né? De filosofar um pouquinho sobre a vida. Né? Então, o tema, estou falando aqui para o pessoal, esperando, né, o pessoal entrar, que o nosso tema é: a vida é um jogo? Né? Será que a vida é um jogo, né? E também esclarecer, né, no seu intuito aqui, como viver a vida, né, e desenvolver sabedoria. Se existe algum manual de instrução, será para isso? Né? E assim, reforçando, né, ninguém nasce no lugar errado ou passa pelo que não precisa passar. Né? Nossas escolhas e ações determinam as consequências. Então, o pessoal está entrando. Oi, Marisa, Inês. Ó, meus aluninhos entrando aí, que beleza. Tá chegando. O som tá bom, gente? Dá um toquezinho aí para mim, dá um ok. Se tá tudo ok, se dá para ouvir bem. Tanto eu quanto o Nixon. Ok, aqui estão me ouvindo bem? Boa Boa noite, noite. Rodrigo. Olha lá, o Rodrigo entrando. Ok, perfeito. Nixon, você gostaria de se apresentar? Meu convidado ilustre. Obrigado, querida. Bom, meu nome é Nixon Gabriel, sou terapeuta, mais especificamente um especialista em jogos de autoconhecimento, né? O meu trabalho é fazer a ponte entre a psicologia profunda, né, jogos e autoconhecimento, ou seja, né, conseguir aprofundar, né, entrar nos aspectos mais profundos das nossas sombras, né, no processo de cura da nossa criança ferida de uma forma lúdica, instigante, né? Então também sou um teatro-terapeuta, um especialista em constelação familiar também, um storyteller. O meu trabalho hoje é capacitar psicólogos, terapeutas do Brasil, do exterior também, para aplicar uma metodologia que eu desenvolvi chamada o jogo da vida, né? Que tem aí uma ralila como principal ferramenta, que vai ser um pouco do nosso bate-papo de hoje aí também, né, Sibeli? Sem dúvida. E aí, né? A pergunta que não quer calar. A vida é um jogo, Nixon? Tem gente que quando fala que a vida é um jogo, fala que isso é uma metáfora. Mas isso não é uma metáfora. A vida é mesmo um jogo, né? Na minha percepção, não se trata de ver a vida como um jogo, se trata de entender que a vida é mesmo um jogo, né? Tem todo o funcionamento de um jogo. A vida tem leis, tem regras, né? Tem um objetivo, né? Tem Desafios? desafios, tem revés, né? Tem evolução, tem crescimento, né? E realmente é possível ser ou não um bom jogador, né? Então a vida contém tudo aquilo que faz dela um lindo jogo, né? Um grande jogo, né? O maior jogo que é possível se experienciar, né? E o principal, né? Tem as personagens, né? Que jogam esse jogo, né? Sim, As fases e os ciclos, né? Então, se você for ver o que caracteriza um jogo, né? Você já falou. Os desafios, os obstáculos, né? As personagens, as fases, os ciclos, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, é mais do que uma analogia. Nós estamos realmente num jogo, né? Num grande jogo cósmico.
E aí, né? Aí vem a pergunta: será que a gente sabe jogar esse jogo? Eu vou perguntar aí para o pessoal que está assistindo. Pessoal, vocês colocam aí, vocês acham que a vida realmente é um jogo? Você sabe jogar esse jogo? Ou às vezes você acha que não sabe jogar muito bem? Como é que é isso? Coloca aí. Deixa a gente saber. Interessante A vida dessa, é um jogo para você? interessante desse jogo é que boa parte do jogo é aprender a jogar o jogo, né? Sim. É primeiro reconhecer E aí, o gente? jogo também, né? Saber o jogo, né? Reconhecer o E jogo e jogar o jogo. aprender a jogar Sim. o jogo, conhecer as regras do jogo, né? Conhecer como que o jogo Super funciona. fácil, né, Nixon? Esse já é grande parte do jogo é isso, né? É conhecer o jogo. Né? Olha lá, o pessoal está colocando vivendo e aprendendo, acho que sim. Como é que é? O pessoal está passando muito rápido aqui. Acho que sim, mas como qualquer jogo, estou aprendendo. Pois é, né? A vida é um jogo, né? Então o Nixon acabou de confirmar, gente, nós estamos num grande jogo cósmico, né? Bom é quando nos tornamos o mestre do jogo. Olha lá, Nixon, tá fácil, hein? É, isso é bom mesmo. O pessoal tá lá na frente já. É, Pois é, então assim, como que a gente se torna o mestre desse jogo, né? Porque na verdade, como todo jogo, né? Tem os desafios, tem as dificuldades, tem os papéis, né? Que os jogadores acabam desenvolvendo aí, né? Então vamos para o desenrolar aí do tema, né? Como ser um bom jogador, Nixon? O que você acha? isso é uma pergunta muito legal, né? Como que é ser um bom jogador? Eu acho que o bom jogador, acho que a primeira qualidade de um bom jogador, primeiro é ele se reconhecer nesse lugar, Uhum, ter consciência do seu papel de jogador, né? E quando a gente está falando aqui jogador, a gente não está falando daquele aspecto malicioso do jogo, né? Que muitas vezes a gente encontra nos jogos de cartas ou jogos de azar, né? Coisas desse sim. tipo, de tentar, né, ganhar a todo custo, né? Um bom jogador é aquele que encontrou, né, o prazer em receber e superar os desafios. Né? Ele descobre o prazer nessa dinâmica, né? O encantamento. Então, eu acho que a primeira característica importante do bom jogador é ele de fato dar um sim para o jogo, ele de fato está afim de jogar o jogo. Eu percebo que a grande verdade é que a gente não tem nem consciência do jogo em si. Uhum, E uma outra questão é que o jogador ele não tem consciência do propósito desse jogo, que é a vida na sim. forma como ela se apresenta, na forma como é a vida, com todos os seus desafios, com todos, né, o maior que seja o tamanho dos revés que venhamos a passar nesse grande tabuleiro, essa consciência de qual é esse propósito maior de estar aqui, de estar realmente focado nesse propósito, né? E poder receber aquilo que o jogo da vida traz. Então, um bom jogador é aquele que está consciente do jogo, está consciente que está no jogo, deu um sim para o jogo e vai descobrir o prazer no jogar, né? Não necessariamente em já vencer o jogo e transcender o jogo. Ou querer atingir alguma coisa, né? Já no primeiro momento, já querer atingir a meta, né? Exatamente. Né? Então, essa magia, né? Esse encanto de estar numa aventura, de estar numa jornada, né? Mas esse encanto e esse prazer, né, de estar nessa jornada, ele só pode ser resgatado conforme também a gente vai amadurecendo esse jogador. E é Uhum, uma, um paradoxo, porque o play, esse ato de jogar, ele está conectado com a nossa criança, né? Com esse estado de inocência e com o estado também de encantamento com a vida ainda. A criança está explorando a vida, né? Ela está indo em direção ao mistério. Na fase adulta, né, a gente só vai conseguir reencontrar esse prazer em jogar, esse play, né, que a gente tinha lá na infância, amadurecendo. Isso que é interessante, né? Porque no processo de amadurecer,
eu vou começar a ir em direção à vida de forma muito objetiva em relação àquilo que a vida apresenta para mim. E nisso que é aquilo que a vida apresenta para mim, eu reencontro novamente esse mistério. Só que é mais exigente, mas ao mesmo tempo é exigente na medida que pode a gente novamente reencontrar essa jornada no tamanho que a gente está hoje, né? Proporcional ao nosso tamanho, ao nosso estágio de maturidade, ao nosso estágio de consciência atual, né? Então, Deixa eu fazer só claro, uma introduçãozinha fica à aqui. vontade. Eu gosto muito quando você usa esse termo, né? Que é do encanto da vida, né? Porque o ser humano, de uma forma geral, às vezes acaba endurecendo tanto na vida, né? E leva muito para o sofrimento, para a dor, né? E não olha a vida com esses olhos da descoberta de uma criança, né? Como a criança, ela tem aquele prazer de descobrir, do novo, né? E como a gente perde isso, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a vida vai batendo, entre aspas, né? Como é um termo que as pessoas usam muito, né? E você vai endurecendo e tudo vai ficando muito difícil, muito duro, nessa coisa do buscar, do lúdico, da graça da vida, né? E de aprender com cada passinho, com cada situação que vem, tanto ruim quanto boa, né? Então, fala um pouquinho dessa criança que a gente perde. Então, a gente, esse estágio de encantamento com a vida não é uma característica específica do fato de ser criança, e sim uma qualidade da alma ainda presente na infância, ainda presente na Show. criança, né? Que conforme a gente vai vivenciando os revés da vida, vai tomando algumas invertidas, né? Até por não ter consciência, até pelo estágio ainda de inocência e também de ignorância dessa fase inicial, a gente vai endurecendo, a gente vai se protegendo, a gente vai se enjaulando, né? Vai criando couraças, vai criando armaduras, né? Formas de proteger essa dor, essa ferida original, na qual, naquele estágio, a criança é a única alternativa, que acontece até mesmo de forma inconsciente, é a única alternativa para sobreviver, né? E a vida vai se tornando um terreno árido. Esse terreno árido, a vida vai se tornando esse terreno árido quando a criança, ela, para ser amada, ela idealiza um eu. Ou seja, se eu for perfeita dentro daquilo que os pais esperam de mim, eu finalmente serei amada. Então, ela sai dessa relação com o presente, com o mistério, com o descobrir da vida, para colocar os vetores da consciência na direção da construção desse eu que ela idealizou, que inconscientemente é a única forma de ser amado pelo pai e pela mãe. E isso desconecta ela desse jogar que é aquilo que a vida está apresentando para ela. Então eu começo a obstinadamente ir na direção desse lugar, porque para a criança ser amado pelo pai e pela mãe é tudo. O pai e a mãe é o mundo da criança, né? Então eu acredito que eu percebo que é nesse momento que a criança ela vai pouco a pouco desconectando desse encantamento da exploração do mistério, que é penetrar, desvendar e se relacionar com a vida conforme ela vai se apresentando, para desfocar disso e ir para uma direção desse eu que ela idealiza para ela numa tentativa inconsciente de sobreviver, né? Então, a gente vai ficando adulto, vai ficando sério, vai ficando rígido, a vida vai perdendo o encanto, vai ficando um terreno árido, sem vida, sem encantamento, né? Assim, essa perda, né, desse brilho, né, da vida, é, do buscador, né, da novidade, tá ligado talvez a nossa criança, né, resgatar a nossa criança, mas não ela com aquela inocência, né, da criança original, mas aquela criança já desenvolvida, né, que já tem um outro olhar, uma criança que gosta do lúdico, mas talvez mais sábia, né? Uhum. Pela experiência, pelo caminhar, né? Uhum. É interessante, né? Essa analogia que a gente está fazendo, que na verdade é bem assim mesmo, né? O caminhar da vida, né? E interessante que você falou no comecinho, a gente nem sabe muitas vezes que está num jogo e nem que é um jogador, né?
Aí você falou da criança, me veio a questão de criar a personagem, né? Uhum. Porque quando a criança faz isso, né? Eu preciso ser amada pelos pais, eu preciso criar algo para obter aquilo que eu quero, então eu preciso ser de determinado jeito, eu preciso fazer determinadas coisas, eu vou criando uma personagem que não necessariamente é a essência daquela criança, né? É aquilo que ela veio, né? É. Originalmente, né? Uhum. Ela começa, Quer falar um pouquinho sobre isso? ela joga, na verdade, ela tá jogando aí o jogo do sofrimento, né? Ela vai estar jogando, nesse caso, o jogo do sofrimento. Ela começa a ir na direção do verdadeiro jogo conforme ela vai tomando consciência de que está realmente fora do seu eu verdadeiro, fora do seu centro, colocando energia numa direção que não é aquela da sua essência, aquela da sua espontaneidade, né? Mas a partir do momento que a gente já vai tomando consciência, né, de que sim, de fato eu estou aqui não conseguindo fazer esse jogo, estou desconectado, não está sendo possível encontrar esse encantamento, quando eu começo realmente a tomar consciência desse lugar onde eu me encontro, né? Então, para mim buscar o encantamento novamente, eu vou precisar tomar consciência dessa vida áspera, dessa vida, desse terreno árido primeiro, né? Tomar consciência dessas couraças, dessas armaduras, né? Mas eu vejo com uma chave assim que vira coisa, que é quando eu entendo então que esse é o jogo, que é realmente conseguir e além disso, esses são os desafios. Isso é parte daquilo que o jogo está apresentando. Resgatar a criança, resgatar o encanto é parte do jogo, né? Isso já é começar a jogar o jogo. Quando eu já tomo essa consciência, o encantamento, a relação com o mistério, ela já vai acordando. E a gente precisa estabelecer essa conexão de relação com o mistério, porque é isso que dá energia, que impulsiona, vamos dizer, o arquétipo do explorador dentro de cada um, que vai ter essa energia suficiente e a força de vontade e até prazer mesmo, energia, para fazer o caminho todo, porque o caminho é longo. O jogo é longo, é Sim. profundo. Todo mundo que deve estar assistindo aqui provavelmente já está aí, tem uma relação com esse universo do autoconhecimento e sabe o tamanho do desafio que é. Então eu vou precisar alimentar isso. Eu vou alimentar isso como então? Primeiro, assumindo, tomando consciência que qual é o maior método de autoconhecimento que existe? A própria vida, na forma como ela se apresenta para você. Né? Então, a vida se apresenta para cada um de uma forma única e de uma forma precisa. Né? Tem uma inteligência por trás da forma como a vida está se apresentando para cada um. Então, quando eu tomo essa consciência, nossa, é verdade isso. Eu já começo a entrar no jogo. Então, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que me Os porquês, né? né? Por que dos eventos, por que das pessoas que relacionam, das informações que vão chegando, dos eventos que vão me acompanhando. Quando eu vou entrando nisso, eu já estou batendo a porta do mistério, já estou querendo saber o que está por trás do que está acontecendo. Aí já tem magia, já tem encanto de novo. E eu preciso estar A gente pode dizer que o. com isso, inclusive, também percebendo que é verdade. De repente você perceber algo que está por trás da encenação, por trás né, da maquete, por trás do cenário do jogo, né? E de repente quando A você gente pode pensa, dizer que o porquê, desculpa, que o porquê é o chamado. como que... Quando você começa a perguntar o porquê é o chamado para o jogo. O que você Ah, tá. acha? Quando a pessoa começa a perguntar o porquê daquilo, Uhum. é um Que é querer buscar algo mais, querer buscar um entendimento da vida, querer entender os porquês, né, do que as coisas acontecem daquela determinada forma. A gente poderia chamar isso do chamado da vida, do chamado para o jogo? eu acho que numa determinada oitava, sim, existem muitos chamados, né? Chamados para áreas Uhum. específicas. Às vezes a pessoa está recebendo um chamado para o seu propósito de vida, ou está recebendo um chamado para se aprofundar num relacionamento. A vida vai apresentar sempre tem um chamado, que é o próximo Uhum. passo para a gente poder, né, evoluir nessa grande jornada, né? Mas sim, eu entendo que sim, é possível entender isso como um grande chamado, né? Mas eu acho que a virada é quando a gente consegue romper a ideia de causa e consequência. Uhum. Quando eu digo causa e consequência, eu digo romper, por exemplo, a ideia de vítima.
né? Começa a realmente se responsabilizar e compreender que a vida que eu estou vivendo não tem nada a ver com ninguém, não tem a ver com a história do outro, não tem a ver com a história que está sendo contada, e sim comigo mesmo, né? Com as minhas defesas, com a minha ferida, com a minha criança ferida, né? E essas Eu sou o jogador, né? fontes, Ninguém mais é o jogador. Eu sou o jogador da minha própria vida, né? sim, você é o Alguém colocou aqui, ó, ser protagonista. É isso mesmo, exatamente, verdade. porque se você reconhece que você é responsável numa essência mais profunda, e isso também só é possível compreender explorando o jogo, que à medida que eu vou explorando e entendendo por que as coisas são do jeito que são, essa confiança de que tudo que chega para mim é exatamente o que eu preciso e é o que eu também estou cocriando, né, faz com que eu passe a aceitar o chamado. Porque mesmo que seja desafiador, mesmo que eu tenha que sair da minha zona de conforto, eu sei que se está vindo aquele chamado é porque esse é o caminho mesmo. E aí mesmo estando ali, não querendo sair, tá bom assim, tá esse lugar quentinho aqui, a vida está chamando para um próximo movimento, você entende que esse é o passo a ser dado e você confia nesse método que é a própria vida, né? Esse é um simples jogo, né? É um simples chamado. Então a gente poderia dizer que um mau jogador, né? A gente entra agora num mau jogador. O mau jogador seria aquele que nega, talvez, que se faz de vítima, né? Olha, Das circunstâncias. O que a gente poderia dizer que seria jogar a vida de forma ruim, olha vai, só, se é que existe isso. É lógico que tudo é aprendizado, né? quer Mas ver o que 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 é poderia ser? mal? Primeiro, vamos botar um ranking aí de maus jogadores. Mas assim, o mal, que é uma coisa que eu não gosto, se eu vou jogar qualquer jogo, pode ser um jogo de tabuleiro qualquer, um jogo desses de família mesmo. Coisa que eu não gosto é a pessoa que vai jogar o jogo e não está com muita vontade de jogar o jogo. Já jogou com alguém assim? Que não leva o jogo muito a sério, que tá ali, desiste no meio do jogo. Não tem É entusiasmo, super né? chato, né? É super chato. A pessoa tá ali, ela não vai ganhar o jogo, ela não tá tendo prazer no jogo, incomoda os outros, né? E por que que ela tá ali? Então, assim, o ruim jogador é aquele que primeiro não joga o jogo, não tem consciência do jogo, é porque, fazendo um paralelo com essa realidade, Uhum. está relacionado a essa negação à vida como ela se apresenta. Né? A gente está aqui acreditando que caiu aqui por acaso, está aqui nesse mundo por acaso, acreditando que é vítima em algum grau de alguma circunstância. Né? Claro que para a gente descortinar, né, as camadas da ideia de vítima, a gente teria que aí fazer uma ponte um pouco para o aspecto transpessoal, até para poder entender o fio Da outra da live. coisa toda. Daria uma outra live só para isso. Né? E o segundo mau jogador é o jogador que está no jogo para vencer a todo custo. Ele não está curtindo a etapa do jogo, né? Ele está ali para ganhar por uma recompensa, para ser um grande jogador, para isso ou para aquilo, né? Isso também é jogar o jogo mal também, é não curtir, não descobrir o prazer de estar ali jogando, né? Eu acho que esses Ótimo. são dois bons exemplos aí que é ser um mau jogador, né? E tentar também tentar buscar atalhos e tentar trapacear no jogo, Uhum. tentar burlar o jogo, né? Que é o aspecto negativo também que a gente traz às vezes no arquétipo do jogador, é o espertinho, né? A gente tem um pouquinho dessa, infelizmente, na cultura do Brasil, um pouquinho disso também. Mas junto com essa malícia também tem uma virtude, que se souber direcionar esse traquejo, né, a gente evoca aí o arquétipo do trickster, né, ou na cultura xamânica o Ryoka, o coringa do jogo, né, aquele que anda no contrapé, né, que te pega na curva, né, é uma energia poderosa para achar os atalhos, achar as brechas na direção positiva. Às vezes a gente precisa dar um olé no ego, né? Às vezes a gente precisa de algumas estratégias, é possível também, mas se isso vai estar negativamente orientado, aí é um problema. Mas, ao mesmo tempo, a vida, as regras, as leis que regem esse mundo, elas são muito precisas. Se você vai na direção contrária, a vida vai te responder, vai vir as punições, não punições, mas respostas do próprio jogo que vão pouco a pouco nos direcionando, né? Mas
dá para ser mais fácil, né? Do que ficar aí jogando na contramão, né? Acho que o jogo da vida, ele vai tentando sempre te colocar no caminho, né? Você sai um pouquinho do caminho, ele dá uma paulada para você voltar lá no caminho. Você sai mais para o outro lado, ele te dá mais uma volta para o caminho, né? Tem uma pergunta aqui da Carla: como seria trapacear no jogo Como seria da vida? Trapacear no jogo da vida. para passear? Dá um exemplo, que uma pessoa tentando trapacear no Ah, jogo da vida. trapacear, entendi, passear. Uhum. Eu acho que é quando você, por exemplo, você quer fazer do teu jeito, você quer forçar a vida para uma direção. Então a vida ela tem um caminho, ela tem uma direção, tem um passo a passo a ser seguido. E aí você quer chegar no objetivo de forma impulsiva, de forma obstinada. E você vai lá e dá um jeitinho de chegar naquele lugar. E aquilo não vai se sustentar. Então, por exemplo, vamos fazer um comparativo numa oitava maior, para a gente ficar mais prático e claro como que isso acontece na vida. Você está numa crise de propósito de vida. Você descobriu que você está fazendo aquilo que não é aquilo que você veio fazer na vida, né? Então, você está lá, por exemplo, dá um exemplo, trabalhando como executivo numa empresa, e aí você vai se conectando com o seu coração, vai entendendo as direções da vida e vai entendendo que não é aquilo que você veio fazer, né? E aí mas ao mesmo tempo a vida está dizendo para você através de sinais, as próprias direções que a vida está dando, que é ali que você tem que estar, né? Se você está alinhado com o jogo, se a vida diz, não, é aqui que você tem que estar, ou você vai ter que fazer uma outra coisa antes de fazer aquilo que você está fazendo, porque às vezes ali que eu vou desenvolver habilidades, são habilidades fundamentais para que no momento certo eu possa realmente assumir o meu dharma, o meu propósito na vida, né? Mas às vezes a vida está dando sinal, às vezes você até compreendeu que era por ali, mas você insistentemente tenta acelerar o processo, tenta encurtar o caminho, tenta dar um jeito e às vezes pula as etapas, né? Então você não está seguindo a direção que a vida está dando. O que vai acontecer? O fruto não está maduro ainda, né? Você está querendo dar um jeito, está querendo pular uma etapa e está indo contra o caminho que a própria vida está se apresentando para você. O que vai acontecer? Você não está pronto ainda, não vai ter resultado, você vai desistir, você vai voltar para aquele lugar anterior, para voltar naquele lugar para dar aquele passo que você ainda não deu. A vida vai ficar te espremendo até que você dê o passo necessário, que vai desenvolver a habilidade necessária para você realizar da melhor forma aquilo que você veio fazer nesse mundo, né? Então, esse efeito fast food que está presente na nossa cultura é um problema muito sério em relação a esse tema, por exemplo, propósito de vida, que as pessoas não se alinham com o que a vida está apresentando, já querem já estar realizando de uma vez, porque aprendeu a vida inteira que as coisas podem ser rápidas, basta um estalo, basta pensar, basta acreditar, basta pensar diferente, né? Que esse pensamento positivo que é um verniz, que não é verdadeiro, essa ideia de que basta. Tem coisas que sim, quando a gente está pronto, quando o fruto está maduro, é um clique. Mas já foi plantado, já foi regado, né? E já está crescendo, né? Né? Já só para colher os Então, frutos, né? o jogador que segue o jogo é aquele que está seguindo o próximo passo, que é aquele que o jogo está dando para você, o próximo passo. Né? Então, esse alinhamento precisa de presença, vai precisar, né, de uma expansão de consciência para perceber o jogo acontecendo, né? A gente vai falar, existem ajudas, né, nesse jogo da vida. Vamos dizer que o jogo ajuda. A Uhum. gente poderia dizer que os sinais que a vida dá, né, a sincronicidade. Quando você está num caminho, parece que tudo conspira a favor, né? As coisas acontecem, dá certo, você não faz muito esforço quando você vê está acontecendo, né? Ou o contrário também, você está indo por um caminho, começa a dar errado, e aí você é jogado para um outro caminho, aí você fala assim, nossa, era aqui mesmo que eu tinha que estar, e não ali, né? Perfeito. Então, essa questão da sincronicidade, eu gosto muito disso. No curso mesmo você contou algumas histórias, né, de sincronicidade na sua vida, eu tenho as minhas, né?
Então, essa coisa é muito interessante, né? Eu acho que é uma ajuda, né? Que o jogo nos dá. Se a gente souber ouvir, né? De silenciar e observar. Eu acho que uma característica, eu vou falar agora, uma das características do bom jogador, né? É observar mais a vida. Eu acredito muito Com nisso, certeza. né? Você estar presente, presente no momento, naquele momento e observar. A gente perdeu essa capacidade de silenciar e de observar, né? Uhum. Porque os sinais que a vida nos dá. É muito legal, porque se a gente vai desenvolvendo essa capacidade de observar, a gente vai também desenvolvendo confiança na vida, porque a gente vai, ao observar por que de determinado evento, e aí entendendo o que está por trás do véu, entendendo que tudo tem um propósito, mas não porque alguém te contou, porque você observou que isso é verdade, você passa a confiar mais na forma como a vida vem conduzindo. E aí, você confiando mais que se chegou para você, tá tudo certo, é isso que você precisa, né? Você pode sair dessa rebeldia, falando lá do mau jogador que a gente está conversando, e aceitar as direções que a vida está dando. Que é verdade que nós, grande maioria, todos nós temos um aspecto nosso que é uma rebeldia, né? A criança não recebeu o que eu queria, fala, então não vou dar. Não recebi o que eu queria, então não vou dar o que eu tenho para dar, né? Então, essa observação, ela amplia essa confiança e essa confiança amplia essa entrega para seguir isso que é a forma como a vida se apresenta, né, para cada um. Né? Não, legal isso, né? E esse equilíbrio do dar e receber, eu acho que entra no naquele jogador que às vezes não quer jogar, né? Ele não quer dar tudo o que ele tem para dar, né? Ele segura, né? Ele segura as qualidades, ele segura a vontade, ele segura as habilidades, né? Essa troca, né? Não há essa troca com a vida. A gente podia dizer, né, que esse equilíbrio do dar e receber seria talvez que faz a roda girar aí? O que você acha disso? Com certeza, quando você se torna um elo na corrente, né? Se Uhum. torna um elo na corrente. Dar e receber, eu sempre digo no curso isso, né? Que isso é uma regra do jogo, né? Assim, uma lei, né? Dar e receber é uma coisa só. Então, para quem está nos assistindo, né? Se você é uma pessoa que sente que dá muito mais do que recebe, Uhum. esse dar deve ser questionado, talvez não seja verdade. Porque se você dá, automaticamente você vai receber. Então, quem não consegue receber, não é verdade que está dando. Talvez esse dar seja uma barganha, né? Seja uma característica do eu que você idealizou para você de como você tem que ser. Porque normalmente a pessoa que ela entra numa doação e nessa doação ela acaba em algum momento ficando descompensada, ela sente que ela foi usada, acaba, né, ficando uma marca ali de, né, pô, eu fiz tanto, a pessoa não fez por mim e tal. Mas entrar nesse lugar pode aprofundar que isso ainda é uma matriz, um reflexo ainda de algum aspecto da avareza que todos nós temos em algum grau, em determinadas áreas. Algumas áreas a gente é um pouco mais fechado e outras não, né? Mas o jogo, quando a gente já chega numa altura do jogo, onde nós já estamos podendo distribuir os nossos talentos, né, os nossos dons, aí nessa etapa, com certeza, o jogo já está bem mais fácil, bem mais leve, né? Vai jogar um jogo diferente. Apesar que tem oitavas e oitavas dentro do jogo. Às vezes você alcançou uma oitava do serviço, né, da realização do teu propósito, daqui a pouco a vida vai te espremer para um outro nível. E você vai encontrar novamente esses não, né, essa parte dessa criança que não quer dar o que veio para dar. São partes viciadas, né? Tem medo de dar e As faltar, fases, né? medo de dar e faltar, né? E até mesmo estruturas de vingança, né? Não receber o que eu queria, não vou dar o que eu tenho para dar. Então, por isso que quando a gente vai na direção daquilo que tem que ser feito, acho que todo mundo experiencia isso em algum momento, sente que tem um chamado para uma direção, faz tudo, mas aí deixa aquilo que é para fazer, deixa para fazer depois, não consegue, trava, fica paralisado diante daquilo que tem que ser feito. Isso tem a ver com essa negação, com esse não, né? Que pode estar relacionado ao medo de que se der vai faltar, pode estar relacionado à vingança, né?
uma coisa que está lá na raiz, né? O pai não deu, a mãe não deu, então esse meu talento que está no meu coração eu não entrego para o mundo. Isso pode ser uma raiz muito profunda, ou até mesmo algo do tipo assim, até mesmo por uma ferida de inferioridade ou de inadequação. Seria algo mais ou menos assim. Bom, até agora eu não dei certo na minha vida porque eu não dei tudo. Não dei tudo de mim. Então, eu sei que não deu certo porque eu sei que eu não dei tudo. Qual é o medo? É eu dar tudo e ainda assim eu ser um fracasso, e ainda assim não dar certo. É o nosso medo de dar o nosso melhor e o nosso melhor não ser o suficiente. Então, eu prefiro ficar inconscientemente com essa coisa que só não deu certo porque eu não dei. Só que, na verdade, só vai dar certo quando eu der. O medo do resultado, É o né? medo de ser verdade que eu não sou capaz, né? Sim. Que eu sou inferior, que eu dei o meu melhor e o meu melhor não foi suficiente, né? Disso ser verdade. Mas a vida vai ali. Não deixa de ser formas também de tentar burlar a vida, né? Porque se eu quero receber, mas eu não dou honestamente, né? Verdadeiramente, eu tô querendo burlar, eu tô querendo que algo venha até mim, mas eu não estou participando ativamente do processo, né? Então eu preciso ser ativo também naquilo, né? Equilíbrio de dar e receber. Então eu preciso dar de verdade, né? Honestamente, né? E aí a gente entra assim, qual que é o objetivo do jogo, né? Porque se a gente se perder, acho que no objetivo do jogo da vida, a gente parar nas fases, né? A gente parar nas entrelinhas, nos obstáculos, né? A gente se perde, né? Sim. Se perder no jogo, né? Então, para onde que eu estou indo, né? E aí eu entro, qual que é o objetivo desse jogo? A gente já falou aqui, né? Qual é o objetivo do jogo da vida? Primeiro, descobrir que a gente está num jogo, né? Segundo, descobrir que você é um jogador. E talvez a essência desse jogador, né, Nixon? Quem é realmente você, né? É. Quem é esse jogador? Um O momento, que mais? Qual que é o objetivo da vida? eu digo que tem um momento, complementando o que você está dizendo agora, tem um momento que o jogador vai ter que abandonar o jogo, né? Em algum momento, o jogador vai ter que abandonar o personagem. Mas que personagem? Só é possível abandonar o personagem quando você vai tomar consciência, quando você toma consciência desse personagem, né? Senão você vai entregar o quê? É preciso tomar isso primeiro, tomar consciência. Por isso que, né, dentro do processo de individuação, em algumas vezes de estudo, se compreende que, às vezes, para poder ir além do ego, primeiro você vai ter que fortalecer o ego. Porque você vai ter que ter o que entregar. Você vai ter que ter o que desapegar. Né? Tem muita gente já querendo transcender, querendo sublimar, e com o ego muito fraco, muito fragilizado, e não é possível. Né? Então, E é legal a gente falar isso para o pessoal que está assistindo, né? Tem muita gente aqui que pratica yoga, né? Então, essa coisa de querer, né? Tem essa imagem de que você tem que destruir o ego, né? Que você tem que acabar com o ego, que o ego é o problema de ouvi tudo, uma né? vez um mestre dizendo que é a síndrome da iluminação precoce. Boa. Né? Né? Quer dizer, ele É um deve, momento né? E ele tem que que ser. ele deve ser integrado. Né? Não é Uhum. nem anulado, ele deve ser integrado. Mas é preciso. Mas Sublimado, às né? vezes, se Acho você que a não palavra. toma esse ego, se você não ainda. Se a consciência ainda não penetrou o ego, tomou, a consciência não, né, penetrou a estrutura, não é possível transformá-la, não é possível. Não basta só botar de lado aquilo que você vai jogar para a sombra, aquilo vai crescer mais ainda, vai te perseguir, né? Então, voltando no tema do jogo, né? Em algum momento, transcender o jogo é ir além do próprio jogo, né? Ir além do personagem. Mas para isso não precisa jogar o jogo, precisa tomar o jogo, precisa ter consciência do jogo, fazer o caminho do jogo. Senão não precisava nem ter vindo jogar o jogo, né? Sim. Senão para quê? Na essência já éramos. Nós viemos da essência, nós viemos do céu, nós viemos dessa fonte de criação, né? Nós viemos de onde viemos, né? O que somos em essência, verdadeiramente. Mas aí, para abrir aí a questão do porquê do jogo, é um tema que eu estou pensando aqui que para abrir esse entendimento vai um tempo bom, é uma live só para isso, né? Tem um
Sim. tem um mistério lógico aí de qual é o propósito da vida, né? Por que que a vida é da forma como ela é, né? Mas eu estou pensando aqui que se eu for, eu não vou conseguir explicar isso mais ou menos, Não, isso dá uma outra live, né? né? Mas tem um propósito. Mas em síntese é que É. o amor dele sempre foi e como que aquilo que sempre foi poderia se conhecer? Como você imaginar, se tudo é pura luz, o que que você enxerga? Alguém vai responder luz? Não, você não enxerga nada. Você só tem consciência da luz porque tem sombra, que vai delinear e te dar a consciência da luz. Então, a consciência amorosa, que é aquilo que sempre foi, em algum momento, ela vai encontrar um caminho de expansão, que é o esquecimento de si mesmo, para que, ao retornar a si, faça esse contraste e aí compreenda o que é. Né? Compreenda-se o que é o amor numa oitava acima. Né? Esse é o grande propósito, é a expansão do próprio amor em si, né? É profundo isso, compreender isso. Mas o importante, Então, um ponto é. lembrar, Desculpa. fechando rapidinho, Sibeli, é que existe um grande propósito para a gente vivenciar essa experiência no tamanho do desafio que ela é, na vida como ela se apresenta, com todos esses revés, com tudo, olha essa pandemia, tudo que nós estamos passando aqui, né? E não é um jogo de horas, né? É um jogo de uma vida, dependendo da perspectiva de vidas. E qual é esse grande propósito que fez com que valesse a pena estar aqui vivenciando essa experiência? E esse grande propósito, ela nasce dessa consciência amorosa, buscando essa expansão através da experiência do contraste, né? Que é o que a gente vai chamar de dualidade, que é Maia, que é o esquecimento de si mesmo. E aí que o jogo entra. Esse retornar a si mesmo é o jogo. Mas quando você retorna, você não é mais aquele o mesmo que veio, a mesma consciência que chegou. A consciência, através dessa experiência do esquecimento, ela se expande. A gente poderia dizer assim, a grosso modo, né? O objetivo do jogador talvez seria se reconhecer, né? Como essência e como fazendo parte de algo maior que ele mesmo, né? Uhum. Então, às vezes a gente passa a vida inteira, né? Não se integrando a esse todo, né? Então, a gente pode dizer que talvez o objetivo final da vida, né? Seria se reconhecer como tal, como essência, como o ser divino que somos, né? De amor e de conexão, né? E eu tinha um mestre que ele dizia o seguinte, né? Que sobre o ego, que nós devemos treinar a nossa personalidade para que ela nos sirva e não nos atrapalhe, né? Então, quando você fala do amadurecimento dessa personalidade, porque dependendo dos vícios, dependendo de como você tem a percepção da vida, o quanto você entra na zona de conforto, o quanto você se permite, né, vencer essas dificuldades, é que vai definir se você vai conseguir seguir esse caminho com mais facilidade ou com menos facilidade, né? É importante treinar esse ego, desenvolver esse ego para te ajudar, essa personalidade para te ajudar a chegar nesse fim, né? Que é se reconhecer como ser divino e vivenciar esse equilíbrio de vida, né? De viver no equilíbrio com o todo, no amor, no equilíbrio com os outros seres, né? Que é o nosso objetivo principal, né? O grande desafio tem sido que para reconhecer o ego na forma como ele é, até para poder transcendê-lo, reconhecer esse ego é ter que reconhecer as nossas sombras, ter que reconhecer aspectos nada agradáveis e não atendem à ideia que eu construí sobre quem eu devo ser, sobre o que devo ser, para que eu possa vir a ser amado, né? E aí, então, a gente não consegue muitas vezes avançar nesse trabalho, porque o medo é o medo de olhar para a minha sombra e aquela ser a minha realidade final, né? Não ter saída. Ela ser a verdade última, porque a gente carrega essa ferida de inadequação, de inferioridade, né? De ferida de rejeição também, e acredita que é inferior mesmo. E fica o tempo, a vida toda tentando compensar isso, né?
Quando eu posso começar a reconhecer essas estruturas, é que aí eu posso começar, então, o processo de transformação. Para isso é necessário disposição, é necessário um tanto de humildade e também de confiança no que eu ir na direção da sombra, poder sentir e ir acessando pouco a pouco a dor que está por trás, porque a sombra é um mecanismo de defesa, apenas isso, né? Aí sim eu posso sentir a dor original, posso abrir aí um trabalho de cura, né, interno, e pouco a pouco, e é o que você está falando aí de, né, doutrinando esse ego, né, de mas à medida o ego está a serviço de proteger a dor. Se eu já não temo a dor, se eu não temo olhar para essa estrutura, né, ela vai perdendo a função dela de proteger a dor, porque eu não estou mais com medo de sentir. E se eu posso sentir, o sentir é o que possibilita essa ferida, né, o catalisar, o que possibilita catalisar aquilo que está cristalizado, aquilo que está protegido, né? Isso faz parte do bom jogo também, né? A Não, gente esse, se permitir, né, olhar para tudo isso sem medo, né? esse é E esse é sublimar o isso. jogo. Esse é o, É o próprio jogo, né? isso é você entrar no jogo, né? Fazer o jogo mesmo, né? E aí que estão ali o universo quando você entra lá nos. Olhar para todas essas sombras, né? Então, para resumir para esse pessoal, né? Olhar para todas essas sombras, por todas essas dificuldades, sem medo de olhar para isso, né? Para poder transcender. Então, diríamos até que seria os obstáculos, né, do jogo, É, né? Os obstáculos do caminho que precisam ser vencidos, né? o anel, E olhar o com. anel, para o anel ser derretido novamente lá no fogo, vai ter que passar pelos orcs, vai, Sim. vai ter que passar por Mordor, vai ter que, né? Não, Vai ter que suar, né? não tem outro, Não é tão simples assim. não tem outro caminho. Ou então E levar tudo isso como uma aventura, né, volta, Nixon? Que eu acho que isso. volta para a Vila dos Hobbits, vai lá plantar batata, né, botar o bolinho para assar no forno e nunca romper os limites do condado, né? Sim. Que é isso que eu ia falar justamente agora, né? Aventura, né? De se lançar na aventura que a vida é, né? E encarar todas essas dificuldades, esses obstáculos como mais uma aventura, né? Algo novo, algo que vai te acrescentar, algo que vai te ensinar. Não importa, né? Se é um aprendizado com experiência ruim ou muitas vezes com experiência boa, mas o quanto isso vai te ajudar a crescer. Então, muitas vezes a gente evita se lançar para a vida, arriscar, justamente com medo de não ter um resultado. Mas qual que é o resultado, né? Eu venho perguntar, qual é o resultado da vida se não aprender, se não crescer, se não desenvolver? Então, se a gente for parar a pensar Ah, por aí, não importa o resultado, uhum. não é? Não importa o resultado. Não precisa ter medo de não chegar, né? Porque você vai ir de qualquer forma pelo caminho. Pode ir tropeçando, pode levantar, né? Trupicar, mas você vai chegar, né? Verdade. Porque o errar também faz parte do É. processo, o aprender é o principal, A gente né? pode traduzir também esse caminho como o caminho em ir em direção à abertura do coração, né? Porque na síntese é isso, a gente está Lindo isso. trabalhando para poder sermos nós mesmos. Nós somos nós mesmos, acho que todos nós aqui concordamos, quando a gente está podendo amar, né? Quando a gente abre o coração, e não é sempre que a gente consegue manter o coração aberto, não é para todas as direções, mas quando o coração abre, né, vem um bem-estar, vem um encanto, né, vem a alegria, as coisas fluem, as coisas acontecem, os meus talentos, as minhas capacidades maiores estão todos relacionados a essa minha capacidade de amar. Então, eu preciso reconhecer que o coração está ferido, eu preciso, né, ir na direção da cura e da abertura desse coração, né? A vida está a serviço disso, né? Nos leva a isso, né? Nos leva. Olha só, já falta poucos minutos para acabar a live. Tá ótimo. O papo tá ótimo, né? A gente poderia filosofar aqui a noite inteira. Mas gostaria que você falasse um pouquinho do seu curso de formação, né? O Nixon, ele dá curso de formação do Mahalila, né? Ou da metodologia O Jogo da Vida, que eu fiz o curso com ele. É,
E fala um pouquinho, Nixon, desse curso de formação. Tá bom, obrigado pela oportunidade também de Sem falar e dúvida. obrigado para todos também que estão aqui, né, querendo saber um pouquinho mais. Se trata de um método de autoconhecimento que tem como ferramenta principal uma Halila, que é um jogo indiano, que tem mais de 2.000 anos, que é um tabuleiro mesmo, com dados, né? Um jogo védico, né? Analícia, tem alguns alunos aí também que eu já vi por aqui também. E a Mari, a Analícia, se tiver mais algum aí, manda um oi aí para nós aí. E manda aí um feedback de vocês, como foi o curso, honesto, de como foi feito o curso. Obrigado. Que tem uma Halila como principal ferramenta, né? Que é um mapa mesmo da consciência, né? O Mahalila ele tem esse poder de revelar, diante de uma questão que eu vou trazer para o jogo, quais são os aspectos do inconsciente que estão engendrando esse desafio que eu estou vivendo. Então, toda a metodologia ela gira em torno do Mahalila como centro, mas a gente vai trabalhar junto com a jornada do herói, com os 12 arquétipos de Jung, né? E essa linha de conhecimento, um pouquinho que vocês puderam conhecer aqui hoje, dentro dessa nossa abordagem. Então, o método, eu já atendi bem mais de 1.000 pessoas, me dediquei, entreguei a minha vida para esse trabalho com o Mahalila, até que o método ele foi amadurecendo, 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 e hoje a gente tem uma metodologia realmente muito precisa, muito poderosa mesmo, muito eficaz, né? Hoje os terapeutas que trabalham com o método estão tendo muito resultado, é uma descoberta mesmo, né, como método, e até porque é uma forma mais prazerosa, mais instigante de lidar com esse universo tão profundo. A gente falou de coisas tão profundas aqui hoje. E fica tão mais fácil, tão mais instigante, misterioso quando a gente lida dessa forma dentro de um jogo, né? Então o jogo ele também tem um aspecto sistêmico. Então cada casa que cai no jogo, algo está mexendo, né? Como se fosse um pontinho de acupuntura ali que a gente coloca em cada casa que a gente para dentro do jogo. E aí o jogo pode revelar então qual é, né, por trás desse desafio, o que está sendo engendrado. E aí quando eu tomo consciência, me localizo no jogo, na minha vida o caminho fica mais fácil. O jogo abre os caminhos, te ajuda a tomar consciência do seu ponto de trabalho. Qual caso do jogo você se encontra agora? E aí, o curso, ele é um curso que tem duração em média de 10 meses, né? Eu vou estar abrindo uma turma, ainda não abri a divulgação, devo logo, aí uma semana eu começo a divulgar. Ele tem duração de 10 meses. Eu vou abrir uma turma provavelmente no meio do mês de setembro, uma nova turma. Então, quem já tiver interesse, a gente até vai fazer uma pré-inscrição com desconto. Manda uma mensagem no meu Instagram, que é o jogo da vida, né? O jogo da vida. E aí você pode fazer um contato comigo lá, que depois eu mantenho vocês informados, quem tiver interesse. E também vai ter um curso que eu já dei outras vezes, eu sempre faço um curso até para você ter uma iniciação a esse universo, a esse conhecimento, que é um curso específico só para os 12 arquétipos, que esse curso eu devo estar abrindo aí logo por agora também, agora em agosto, eu devo estar abrindo esse curso, é um curso de 3 semanas apenas. Então, uma maneira, de repente, alguém, não sei como é que é esse curso, começa fazendo o curso dos arquétipos para conhecer, para ter acesso a esse universo também. Então, basicamente é isso, né? Mais informações detalhadas a gente vai estar soltando logo mais na divulgação, né? Ótimo. E quem quiser fazer a consulta individual, né? Pode me procurar tanto individualmente quanto em grupos de 4 pessoas, tá? Mas é individual também nos grupos de 4 pessoas. Eu vou montar uma vivência, né, em grupo para dar uma amostragem aqui. Vou marcar um dia, viu, Nixon? E vou fazer essa fechada, tá? Com um endereço para as pessoas experimentarem essa metodologia aí em grupo. E depois, quem quiser fazer individualmente, é muito rico, né? Descobrir qual é o desafio, o seu desafio de vida agora, né? O que está te desafiando e o que está acontecendo na sua vida neste momento, que você precisa olhar com mais detalhe. O jogo mostra muito, né? As saídas, em que momento que você está de vida, é muito enriquecedor. É um jogo de autoconhecimento mesmo. Então, gostei demais da formação. E é uma ferramenta extraordinária, né? Para crescimento mesmo pessoal, interior. E sair
aquele entrave, né? Que às vezes as pessoas estão na vida, né? Que lado que eu vou, o que está acontecendo, e dá uma abertura de consciência, assim, muito grande, muito bom. Verdade. Também indico aí os trabalhos da Cibele, uma boa aluna, né? E hoje já vem uma trajetória como terapeuta, já vem trabalhando há bastante tempo, né? Então tá uma ferramenta que está na mão de uma boa terapeuta. Tá aí, recebe as minhas indicações também aí, fazendo o jogo aí com a Cibele, né? Teve algumas perguntas que eu acho que a gente não vai conseguir responder. A Bia fez uma pergunta sensacional aqui, Bia, mas da outra live, viu? Essa tua pergunta, que ela queria saber se a vida, o jogo ele é determinante, né? Se ele está determinado já, foi da outra live, né? Ah, tá. Você já o destino, é isso? É, Não, né? o jogo não está determinado. Se tivesse determinado, não era um jogo, né? Ou seja, né? Dependendo das suas escolhas, você pode mudar os seus caminhos, né? E aí que está a Aí que tá o ser descoberta, né? jogador, porque depende de você também, né? Como que você vai aproveitar, né? Fazer o caminho é único mesmo, né? Cada um vai fazendo o seu caminho. Essa dá para responder rápido. Daria para. É que eu sou mais filosófica que eu ia ficar filosofando, né? Bom, acho que a gente colocar as considerações finais, né? Pessoal que gostou da live aí, põe coraçãozinho, diz que se gostou, se foi legal para vocês, se valeu, se deu para aprender alguma coisa, coloca aí para gente, para dar o feedback aí para gente, tá? Se te acrescentou algo nessa live, né? Enquanto isso, Nixon, faz as suas considerações finais. Bom, minha consideração final é que você possa fazer um bom jogo, que você possa se conectar com o mistério, né? Minha luz acabou aqui, pera. Mas tudo bem, vai no escurinho aqui mesmo. Você possa se conectar com o mistério da vida, voltou, né? Que você possa, ao mistério, né? A luz apagou aqui, né? Nada é por acaso, né? Que você compreenda os sinais, né? E que você confie, né? Possa confiar na vida como ela está se apresentando para você e que você possa reconhecer que por trás de todos os desafios que você está vivendo existe uma consciência amorosa guiando esse jogo, né? Que você reencontre o valor da vida, que você dê um sim para a vida, né? E que você possa fazer um bom jogo, que você possa vencer, né? Que você possa transcender, que você possa cumprir o propósito do jogo. Essa é meus votos para quem está aqui com a gente assistindo. Receba aí todos de coração. Eu vou finalizar complementando aí, né? Para que vocês, né, todos, que possam se entregar realmente para a vida, né? E viver cada momento como uma aventura, como algo novo, como uma nova aprendizagem, né? E sorrir, né, para a vida, para que a vida sorria para você, né? Não levar a coisa tão pesada, mas com mais leveza, com mais amor, com mais integridade, né? Então, integridade no sentido de se integrar, né? Ok? Nixon, obrigada, tá? Pela essa live. Agradeço Acho que muito. foi ótimo. O pessoal tá falando aqui, né? Que gostou, que se identificou, que se conectou, né? Bom, Tá? Então, vários elogios aqui. Super interessante. A total conexão com essa filosofia. Coraçõezinhos. Agradecendo. Gratidão por essa linda live. Então, o pessoal tá realmente aí se conectando, né? Deixar fluir. Ok, né? Temos últimos segundinhos aqui, até que o Instagram está nos beneficiando aí, ótimo. né? Então, deixar fluir, tá? Então, muito obrigada pela sua participação e, de repente, a gente possa fazer outras aí em breve. Legal. Que bom. Beijão então para todos. Beijo. Obrigada pela participação, gente, e até a E próxima, apareçam tá? lá no meu Instagram também. Isso, segue o Nixon lá. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Beijo, até mais.